Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da Guarda Municipal de Camaragibe. E na aula de hoje nós vamos falar sobre ética no serviço público. No nosso canal aqui a gente está trabalhando sobre história e geografia, mas eu estou também fazendo essa aula porque algumas pessoas me pediram e eu acredito que seja importante a gente trabalhar alguns princípios que vão ajudar na sua prova. Beleza? Então você que está gostando do conteúdo, já curta, comente e compartilha. Já deixa aquela curtida porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A outra coisa é que nós estamos com a nossa apostila de História e Geografia. Então você que quer a nossa apostila de História e Geografia, fala comigo no WhatsApp que está aqui na descrição, que aí você pode ter acesso à nossa apostila, beleza? E a outra coisa também, nós teremos o nosso aulão de revisão. Então você que já quer o nosso aulão, ele vai ser no dia 13 de junho. No dia 13 de junho, a gente vai ter o nosso aulão de revisão para a Guarda Municipal de Camaragibe. Então você que quer, esse aulão vai contar com história, geografia, cultura, economia, todo esse conjunto aí, e a gente coloca também lá uma questãozinha de ética, a gente também falando sobre ética para vocês nesse aulão, beleza? Então você que quer esse material, tanto a apostila quanto o aulão de véspera, fala comigo no WhatsApp que tá aqui na descrição, beleza? Vamos embora. Gente, essa aula de hoje é importante dizer, a prova de vocês ela virá com questões de certo e errado. Então vamos entender o que é ética. Gente, ética é um conjunto de fundamentos, de princípios que baseiam a nossa atuação. Então é isso. Veja só, quando a gente fala em ética, a gente está falando sobre questões fundamentais, sobre princípios, porque é isto que vai balizar a nossa atuação. E aí é ética no serviço público, porque veja só, não é qualquer ética, não é qualquer coisa que você vai fazer no serviço. Então você vai passar nesse concurso público, amém? E aí você vai ter que agir de acordo com uma série de princípios. Isso é uma coisa que muitas vezes está localizado naquela diferença. O que é ética e o que é moral? Ética é uma coisa individual que tem a ver com fundamentos e princípios. A moral, ela tem uma relação mais coletiva. E como, por exemplo, a gente fala moral cristã. Então, uma coletividade pensa de uma determinada maneira, tá certo? E como aquilo afeta na prática, no dia a dia. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em ética, aqui eu vou logo dizer uma coisa que está na Constituição, que pode muito bem cair na sua prova. O artigo, quando a gente fala sobre a Constituição Federal, ele fala sobre o princípio do servidor público. Ele se baliza, ele se baseia em 5 princípios, que é aquele LIMP, você já deve ter ouvido isso. Quais são os princípios que você vai se balizar por isso? Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso são princípios. Então vamos lá. Na hora que eu vou tomar uma decisão, eu vou me basear por isso. Então, você é guarda municipal de Camaragibe, passou um carro, você vê que ele está errado. Você precisa, por exemplo, você tem que autuar um estabelecimento, ou você tem que colocar uma multa qualquer da prefeitura. Aí quando você chega lá, é o seu amigo de infância. Aí, poxa, fulano, tudo bem, o que você vai fazer? Você vai multar, você vai colocar a punição, qualquer que seja. Por quê? Pelo princípio da impessoalidade. Assim como se o seu pior inimigo tiver todo certinho, você não vai poder fazer nada contra ele. Isto é um princípio, porque quando eu digo de princípio, eu não preciso ir para a prática. Eu estou dando um exemplo prático para você entender como você vai se basear. Estão entendendo isso? Então, o que me baseia? Então, se eu digo assim, eu jamais vou levar nada, não vou roubar nada. É um princípio que eu tenho meu. Então, eu jamais levo vantagem em nada que eu faça. Eu acho isso um absurdo, papapá. Você não vai levar vantagem em nada. Você, se receber um troco errado, você vai devolver. Você vai se estabelecer nesses princípios. Você está entendendo isso, minha gente? Então, quando a gente fala sobre ética, a gente está falando sobre questões fundamentais, sobre princípios que baseiam a nossa vida. Então, isso é muito importante para você entender. Agora, o serviço público, ele tem essas 5 princípios. Você vai ter que se guiar por esses, porque veja, o serviço público ele tem normas, inclusive tem uma coisa muito importante para o serviço público, que você vai anotar agora. O servidor, ele atua no que a lei permite. É diferente do particular. Veja bem, o particular, ele age com tudo aquilo que a lei não proíbe. Isso é diferente, professor? Porque se a lei diz assim, o copo ele tem que estar em determinada posição. O servidor ele vai deixar o copo nessa posição.
O particular ele vai dizer assim, olha, se a lei não me proibiu, vamos dizer assim, né, de deixar de fazer outra coisa, eu posso fazer. Então eu posso fazer aquilo, até que a lei me proíba. E o servidor não, ele vai fazer aquilo. Você tem como função pública determinada coisa. Isso é um princípio da administração pública. O servidor age dentro do que a lei manda. Você obedece à lei. Isso é muito importante. Tudo bem, minha gente? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Adquira um dos nossos materiais. Isso também ajuda muito o nosso canal a crescer. E a outra é que você pode contribuir com o Pix. Não para o nosso canal nesse momento. Estamos destinando as nossas doações para uma entidade do Rio Grande do Sul devido ao que está acontecendo lá na região. Então eu estou colocando aqui embaixo. Você que quiser ajudar uma entidade do Rio Grande do Sul, eu estou colocando o Pix aqui que eu conheço, mas você também pode fazer uma doação para alguém, um grupo que você conheça. Nesse momento eu acredito que nossos esforços têm que estar voltados para isso. Beleza? Então vamos embora. Então olha só. Uma coisa que é muito importante, tá, gente? Aqui pra gente pensar. Ah, professor, mas tem tal erro, tem corrupto, tem... Gente, isso aí é óbvio que vai ter. Mas nesse momento você não precisa, não pode focar nisso. Você tem que ir para a sua prova, você vai com um pensamento específico do que a banca pede sobre ética. Prio. Ah, professor, mas todo mundo sabe que... Não. Esqueça isso. Esqueça isso para sua prova. Porque senão você se confunde e você erra. Então, na sua prova, você vai parar e vai pensar. Qual é o meu princípio? É o princípio da eficiência. Então, eu não vou gastar um copo descartável a mais na minha repartição, porque eu não quero dar gasto à prefeitura. É o princípio da eficiência. Eu não vou rasgar uma caneta lá, um papel errado. Eu não vou, porque eu preciso do princípio da eficiência ou do princípio da publicidade. Eu tenho que publicizar meus atos. Entenderam isso, minha gente? Então, você vai com o princípio fundamental, até porque ética é isso. A ética é o que baseia as nossas vidas. Tudo bem, minha gente? Então eu espero que vocês estejam entendendo isso. Então vamos lá, ó. Quando a gente pensa sobre ética, estamos falando sobre princípios, sobre fundamentos, sobre coisas basilares. A partir da nossa base, a gente atua no nosso cotidiano. Tudo bem? Agora entenda uma coisa também. A ética, ela muda. Então, não coloque na sua prova, porque, veja só, a prova, ela pode cobrar assim. A ética é igual em todas as sociedades. Isso é erradíssimo. A ética ela é igual para todas as pessoas. Falso. Jamais diga isso. A ética do serviço público ela é igual ao do particular. Isso também é falso. Outra coisa. O servidor deve manter a sua ética mesmo fora do ambiente de trabalho. Perfeito. Professor, mas no meu momento particular... Não quer dizer que você não vai ter a sua vida particular. Você tem. Mas a partir do momento que você botou a fardinha e você está lá, você é um servidor. Então, de alguma maneira, você representa o ambiente que você está. Por exemplo, hoje você está aí num serviço privado. Se você der um escândalo aí, Deus o livre, que não aconteça, mas você acha que o seu patrão vai lhe manter no emprego, sabendo que você apareceu num noticiário aí, tu acha que ele vai te manter no emprego? Não. Por quê? Porque ele mancha a reputação. Não é assim? Mesma coisa no serviço público, tá certo? Então isso é uma coisa também para a gente pensar. A ética deve ser mantida mesmo fora do ambiente de trabalho. O que não quer dizer que eu estou num momento de folga, então eu tenho que atuar como se eu fosse guarda municipal. Não, eu estou de folga, eu vivo e eu estou de boas. Mas eu preciso manter a minha ética, porque são os meus princípios. Sacou isso? É importante para você ter essa dimensão também do que é o serviço público. E uma coisa também que é muito importante, a banca fala para você sobre democracia e exercício da cidadania. Gente, e sobretudo esse ano é um ano eleitoral. Vamos lá. Você, obviamente, na sua prova não vai cair. Quem é o candidato certo para votar? Jamais você vai dizer isso. Mas o que você tem que entender? A participação democrática cidadã é uma responsabilidade de todos os cidadãos e ela está presente no nosso cotidiano, para além das eleições, inclusive. Então, por exemplo, se cai uma questão dizendo assim, que é certo e errado. A participação da população deve manter-se restrita às eleições que acontecem a cada 2 anos. Falso. Então, por exemplo, quando você está, enquanto um cidadão, participando de um conselho, de uma organização pública, um abaixo-assinado, tudo isso é participação enquanto cidadão.
certo? Tudo isso, vai para qualquer uma reunião para calçar a rua, isso é participação pública. Então você, enquanto cidadão, você tem que manter. E esses princípios você mantém em todos os momentos, tá certo? Então você, por exemplo, não pode agir enquanto servidor como troca de favor para um determinado político para atrair bem para o seu grupo, para você, para sua família. Você não pode fazer isso. Ah, professor, mas a gente sabe nada, esquece isso. Você tem que agir com extrema impessoalidade. Impessoalidade. Então você vai agir enquanto servidor. Passou lá o professor Diogo errado. Você viu lá, adorou minhas aulas, mas passou o professor Diogo lá errado. O que você vai fazer? Chamar ele, dar multa, sei lá, qualquer coisa. Não interessa. Por quê? Porque o certo é o certo e acabou-se. Entendeu isso, minha gente? Então, quando a gente fala também da função pública e do exercício da cidadania, a gente está falando exatamente sobre isso. Que a democracia, ela é praticada não somente no período eleitoral. Ela é praticada em outros momentos também, que a gente pensa essa lógica de participação dos cidadãos e mantendo os nossos princípios. Ok? Outra coisa, enquanto guardas municipais, vocês serão agentes da prefeitura, certo? Vocês são funcionários de prefeito? Não. De jeito nenhum, cuidado com isso, viu? Você será funcionário do povo de Camaragibe, porque os prefeitos vão passar e você vai continuar. Então você deve respeito, servir ao povo, não ao político da vez. Grava isso, que é muito importante para a sua prova. Beleza? Tranquilo? Então acredito que são dicas básicas. E na hora da prova, claro, evita bizarrice, tá, gente? É uma coisa muito absurda. Tu marca errado, né? Ah, o guarda pode atuar enquanto servidor para ganhar benefício próprio. Poxa, é óbvio que você não vai marcar isso, certo? É óbvio que você jamais vai marcar esse tipo de coisa. Beleza? Tranquilidade? Aquela curtida, aquele comentário aqui que ajuda muito o nosso canal a crescer, tá certo? E a gente tá produzindo material. Quem quiser aqui, ó, apostila, pode falar comigo, aulão. E tamo junto, até gabaritar, guarda de Camaragibe. Beleza? Tamo junto, forte abraço.